Fala pessoal, aqui é o professor Humberto Quezada e hoje a gente vai falar sobre o início das fases da licitação. Didaticamente falando, para facilitar a vida do professor, a gente entende que a licitação ela possui duas fases. Uma fase preparatória, interna, portanto, e temos fases externas, que vai partir da divulgação do edital, tem-se a fase externa, certo? Mas o artigo 17 ele é até bem claro. O artigo 17 da lei nova, da lei 14.133, ele prevê que o processo de licitação, você pode olhar aí no seu Vadmec, se estiver olhando a lei, acompanhe aqui comigo. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência. Ele faz uma sequência de fases aí. Preparatória, é o tema do vídeo de hoje, de divulgação do edital de licitação, ou seja, já preparou, temos um edital todinho, apresentação das propostas e lances, quando for o caso, julgamento, habilitação, recursal e, por fim, homologação dessa licitação. A fase de habilitação das empresas licitantes pode acontecer antes mesmo da apresentação, não é a regra geral é que a habilitação seja depois. Mas isso pode, desde que fundamentado, ser aí antecipado, certo? Mas hoje, para fins de economia, de vídeo e de tempo, hoje a gente vai falar da fase preparatória. E a fase preparatória, ela é a fase mais importante. Porque um erro de projeto, ele pode, uma vez que não seja detectado a tempo, levar uma compra fora de uma razoabilidade, fora do interesse público, pode ferir uma série de princípios da própria licitação. Um dos princípios da licitação é inclusive o planejamento. Esse planejamento ocorre desde a fase de projetos, desde a fase preparatória. A fase preparatória está lá no artigo 18, está no artigo seguinte, e ele já faz um link também com o artigo 12, que obriga as entidades e os órgãos a promoverem o planejamento das compras que vão ser feitas naquele ano, um plano de contratações anual. O que a gente precisa comprar esse ano? É preciso se planejar. Lembrando que o planejamento é um dos princípios, certo? Veja só o que diz o caput do artigo 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso 7 do caput do artigo 12. Ele faz referência ao artigo 12. Sempre que elaborado e com as leis orçamentárias, óbvio. Temos a lei orçamentária anual, temos os planos plurianuais e temos o plano de contratações anual. Isso tudo tem que estar em bastante sincronia. Bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão. Tanto é que nessa fase é feita pesquisa de preço para poder estimar o valor que vai ser contratado, tudo isso. Técnicas mercadológicas de gestão que podem interferir na contratação compreendido. Ou seja, o que tem que compreender nessa fase preparatória? Ele tem aqui, 10, 11 incisos. Dentre esses 11 incisos, nós temos, primeiro, a descrição da necessidade da contratação, fundamentada no estudo técnico preliminar, porque o que acontece? Quando determinada entidade ou órgão quer comprar alguma coisa, precisa comprar alguma coisa, adquirir algum bem, contratar algum serviço, não surge do nada essa ideia. Surge diante de uma necessidade. Por exemplo, as viaturas de determinada entidade estão já muito gastas, estão dando muito problema, o contrato de manutenção dessas viaturas já não está bem, já não está compensando, talvez seja melhor comprar viaturas novas. Serviço de manutenção de ar-condicionado, tudo isso tem que ver. É melhor manter um serviço de manutenção que já existe, ou é melhor comprar aparelho de ar-condicionado mais novo, mais econômico, por aí vai, certo? Dentre tantas outras coisas. Então, ou seja, é para ter a descrição dessa necessidade, certo? Há uma necessidade vinda do setor operacional ou um setor administrativo competente, e nós estamos precisando disso, certo? Um estudo técnico prévio a isso. Segundo, definição do objeto para o atendimento dessa necessidade. Ou seja, temos essa necessidade e precisamos disso para responder
a contento essa necessidade, por meio do termo de referência anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo. Mais comum é termo de referência, que é o mais básico. As definições disso a gente vai ver lá no artigo 6º, certo? Que é tema para um outro vídeo. Um artigo muito grande e um dos mais importantes da nova lei de licitações. 3. A definição de condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento. Perceba, uma coisa é você comprar, 50 viaturas. Outra coisa é você comprar milhões de pares de luvas. Você não vai receber esses pares de luvas todos de uma vez. Você pode receber parceladamente, né? Imagine quantas luvas um hospital público não precisa. Ele não tem como comprar tudo de uma vez, ele não vai ter nem como estocar isso. Ou seja, ele vai receber as coisas, às vezes, parceladamente. Isso tudo é feito na fase preparatória. Orçamento estimado com as composições dos preços utilizados para a sua formação. Veja só, isso aí pode ter justamente uma pesquisa de preço para poder estimar o orçamento nisso daí. Ou seja, em cima de médias de preços das empresas, a gente pode saber quanto mais ou menos vai custar essa aquisição, ou essa manutenção, ou esse contrato. 5. Elaboração do edital de licitação. É feita uma minuta de um edital, né, que passa pelos órgãos e pelas assessorias jurídicas desses órgãos, para poder aprovar e dizer que beleza, ele está cumprindo ao que exige a lei, né? Então, nesse contexto, as assessorias jurídicas dos órgãos têm uma função importantíssima, porque eles vão lá e dizem, olha, realmente o edital aqui está padrão, pode estar apto a ser publicado. Isso normalmente acontece lá no final, quando já está definido tudo. Elaboração de minuta de contrato, né? Porque você temos o edital e a minuta do contrato, com as condições, multa, tudo isso. O contrato vai estar como um anexo, né? Sendo, por exemplo, um contrato de prestação de serviços, que sejam serviços contínuos, tem o prazo, tem o preço, tem a multa, tem as condições em que esse serviço vai ser feito, tudo isso. Por exemplo, um contrato de coleta de lixo, né? Tem um prazo, quantas visitas para coleta de lixo serão feitas. Imagine a diferenciação entre lixo comum e lixo séptico. São essas informações que precisam ter. Ele está planejando uma compra, ainda não publicou o edital ainda. O regime de fornecimento de bens, óbvio, prestação de serviços ou execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala. Ou seja, nesse contexto, isso faz parte até mesmo do objeto, né? Como é que eu vou receber? Eu vou receber tudo isso de uma vez? Imagine quando eu vou comprar material de limpeza, eu vou receber, ao meu almoxarifado cabe esse material de limpeza todo? Isso tudo parte de um planejamento que precisa ser muito bem feito. Modalidade de licitação. Dentre as que estão na nova lei, é para ser escolhida a modalidade de licitação aqui. Critério de julgamento, menor preço, maior desconto, tudo isso. Técnica e preço, né? Isso aí são critérios que são objetivos. Lembra? Um dos princípios mais importantes também é o critério objetivo no julgamento. Eu tenho que me focar em um único critério. É o menor preço? Então, o menor preço. É técnica e preço? É maior desconto? Tudo isso são critérios que podem ser escolhidos pela administração pública na fase preparatória. E a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros para o fim de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública. Motivação circunstanciada das condições do edital. Detalhe, para quem viu direito administrativo básico, motivação não é a mesma coisa que motivo. O motivo é um dos elementos do ato administrativo. A motivação é a externação desse motivo. Ou seja, na fase preparatória eu tenho que ter uma motivação, que é justamente a consubstanciação desse motivo. Ou seja, por que eu estou fazendo isso? Eu quero melhor prestar um serviço, por exemplo, num hospital, eu quero substituir uma máquina de raio-x por um tomógrafo por conta da qualidade de imagem, por conta da possibilidade de salvar em nuvem essas imagens. Ou seja, perceba, isso vai gerar um serviço melhor. Isso tudo acontece, essas ponderações, essas perguntas e esses questionamentos acontecem na fase preparatória também, certo?
Então, ou seja, essa motivação tem que ser completa. Pô, por que eu quero comprar 50 viaturas? Por que tem que ser 50 viaturas? Por que as viaturas têm que ter essas características? São modelos picape, são modelos peruas, são carros populares? Tudo isso, certo? Então, ou seja, nesse contexto, a gente tem que motivar, ou seja, tem que apresentar uma motivação circunstanciada de tudo. Imagine um órgão grande e um órgão pequeno, ou seja, eles vão ter quantidades, né, quantitativos diferentes para diferentes bens. Análise de riscos, que podem comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. Eventualmente, na minuta do contrato, já pode conter uma prévia de uma matriz de riscos, né, se for um contrato de alta complexidade. E a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o disposto no artigo 24 da lei. Vem cá, o que diz o artigo 24? A questão do sigilo do orçamento estimado, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas. Nesse caso, o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno ou externo. O que ele quer dizer com isso? Porque assim, ele precisa conter justamente a motivação acerca da divulgação do orçamento, mas em algumas hipóteses essa publicidade acerca desse orçamento é diferida, né? Justamente para evitar eventual contaminação de informações ou vazamentos de informações, para evitar formação de cartel das empresas mandarem mais ou menos as mesmas propostas, no mesmo valor, ou seja, tudo isso já para saber, né, aí se as empresas não vão tentar, nesse caso, colocar um superfaturamento num material A, B ou C, colocar muito mais caro e várias empresas colocarem mais ou menos o mesmo preço. Ou seja, percebam, esse sigilo tem esse motivo. E como o artigo 24 da lei fala, esse sigilo não vai valer para os órgãos de controle interno e externo. Quem é o controle interno? É um órgão de controle interno da própria instituição, geralmente uma assessoria de desenvolvimento institucional, alguma central de licitações, algum órgão que fiscalize e monitore decisões e procedimentos. E controle externo, geralmente, os tribunais de contas. Então, ou seja, óbvio, esse sigilo não vale para quem vai exercer o controle, mas é para valer na divulgação do orçamento. Repito, essa publicidade é diferida, sigilosa, justamente para, por exemplo, imagine aí, a empresa faz uma pesquisa de preço e estabelece um orçamento, vamos pegar uma coisa bem básica aqui, que uma caixa de luvas cirúrgicas, uma caixa de luva de procedimento, aquelas que você compra em farmácia, em loja de material hospitalar, sei lá, é R$50. Ele precisa comprar um valor X. E a média de preços gira em torno de R$50. Caso isso seja divulgado, as empresas vão mandar mais ou menos nesse nível. Caso não seja publicado agora esse orçamento externamente, as empresas vão ter que se virar para poder garantir uma competitividade. E é um dos princípios da licitação, ou seja, se todo mundo combinar aí, vamos todo mundo colocar o preço de R$50 aqui para ver se dá certo. Não, vai uma empresa colocar a mais, vai outra empresa colocar mais barato, mas isso é competitividade. Ainda mais se o critério for o menor preço. Isso é a competitividade que se espera no processo licitatório. Que a empresa coloque o seu preço e vá, vê se dá certo. Essa é a ideia. Evita a formação de cartel, ou seja, todo mundo colocando o mesmo preço. Não existe isso. Ou seja, nesse contexto aí, esse sigilo momentâneo tem essa razão, certo? Feito isso, elaborado o edital segue para, uma vez aprovado pelos órgãos jurídicos, né, pelas assessorias jurídicas, esse edital ele é publicado. Aí a gente vai aí para as próximas fases da licitação. A gente vai continuar no próximo vídeo com a continuação da leitura do artigo 17 da nova lei de licitações, certo? É isso. Espero que vocês tenham gostado.
Por favor, se você for meu aluno, comente, faça sua observação, tire suas dúvidas, eu estou aqui para isso, certo? É isso, fiquem com Deus, até a próxima.